Beleza. Ok. Então, gente, boa noite. Obrigada primeiro a Verônica pelo convite, pela iniciativa, né? E pela presença de vocês aqui. Esse tema eu apresentei agora no Seminário Central da Apola, finalzinho de agosto, né? E, e vai bem na esteira do debate que há 2 anos a gente vem fazendo na Pola em torno da modernidade, da pós-modernidade e da psicanálise, né? Daí eu propus esse tema do novo realismo, porque o novo realismo se coloca como uma resposta à pós-modernidade, né? É uma resposta aos problemas da pós-modernidade. É... Agora, em que nos concerne, né? Outro dia alguém fez um comentário desse, pô, para que a gente fica estudando modernidade, pós-modernidade? Eu acho que a simples e fundamental questão, né, sobre com qual sujeito a gente trabalha já nos coloca assim no cerne desse debate, né, que é, eu acho, inevitável, inevitável. Se a gente vai estabelecer com qual sujeito a gente trabalha na clínica, nós estamos lidando com essas questões, né? É, o que eu apresentei ali no Seminário Central foi um comentário muito breve sobre esse movimento na filosofia, que é o novo realismo, né? A ideia era introduzir e explorar minimamente o tema, tendo como referência as seguintes questões. Em que a psicanálise coincide com a crítica do novo realismo? Em que ela diverge? E em que ela pode ser objeto dessa crítica? Eu acho que são problemas a serem considerados no debate sobre a psicanálise que a gente propõe em Apolo. Então, esse primeiro PowerPoint, Karine, se você puder colocar só por desencargo de consciência, porque ele ficou horrível, não sei o que eu fiz de errado, mas eu vou ler para vocês, é só com o esquema da minha fala hoje, né? Só para mapear minha fala hoje, para vocês não ficarem perdidos, porque é um pouco extensa, né? O primeiro ponto que eu vou trazer, né, é esse, o que o novo realismo o que é o novo realismo, história e evolução. O segundo ponto são as críticas. O terceiro, proposições, características e desafios do novo realismo. E o quarto, de que forma ele interpela a psicanálise. Tá? Se você puder tirar, Karine. Aí, ótimo. É, é, Esses são os pontos que eu vou abordar hoje, né? Eu enviei uma bibliografia, enviei na época lá no final de agosto, né? Que é uma bibliografia básica, assim, para qualquer pessoa que queira se aprofundar no tema. Tem muito material, gente, tem muito material, tem inúmeros artigos e trabalhos na internet e nas bibliotecas digitais. Academia.edu, não sei se vocês conhecem, é uma fonte muito, muito boa. Ali tem material de ótima qualidade e muita coisa para ler sobre esse tema ali, né? E tudo que eu vou apresentar sobre o novo realismo está naquela bibliografia que eu enviei para os sócios todos, né? Eu não vou citar os autores aqui o tempo inteiro, né? Tudo que eu vou apresentar do novo realismo está ali naquela bibliografia, só vou citar quando for preciso destacar a fonte, né? Além da bibliografia, eu também fiz uma recomendação de dois colegas de Apola que trabalham o tema. Um é o Anthony Canielli. O texto que eu recomendo dele foi publicado agora no Rei Está Nu, número 3, que chama A Criação Ex Nihilo, sobre a necessidade da contingência. E o outro é do Nicolás Garrera, que está naquele livro Afluências. É, o título é a ontologia, esse está em espanhol, tá? O do Anthony foi traduzido para o português. O título é A Ontologia do Significante nos Fundamentos da Psicanálise, né?
O primeiro ponto que eu queria discutir hoje com vocês, que é um pouco da história e da evolução, né? É, foi batizado, Novo Realismo foi batizado por Maurício Ferraris, que é um filósofo italiano, né? E é um movimento filosófico muito recente e que propõe, e muito arrojado, assim, porque propõe uma mudança radical em relação aos temas vigentes até agora no campo filosófico. Como marco inicial desse movimento, destacam-se duas coisas. Uma é a publicação em 2006 de um livro que eu acho que deve ser conhecido de vocês, é um livro muito falado, muito referenciado, que é do Cantan Meyasu, não está em português, tá? Mas está em espanhol. Después de la finitud, ensayo sobre la necesidad de la contingencia, né? E outro ponto considerado como um marco inicial foi um colóquio que foi realizado em Londres em 2007, quer dizer, um ano depois da publicação do Cantan Meyasu, teve esse colóquio em Londres e dele participaram Meyasu, né, Hamilton Grant, Ray Brassier e Graham Harman. Bom, os cabeças, né, do movimento. E esse evento, esse colóquio em Londres, marcou o surgimento desse movimento do novo realismo, né, com a designação inicial de realismo especulativo. Esses quatro autores que estavam presentes, eles tinham trajetórias muito diferentes, mas eles concordavam com a crítica de Meyasu ao correlacionismo pós-moderno, né? E também com a necessidade de um resgate da ontologia, que foi dominada pela epistemologia desde a filosofia moderna em diante, né? Bom, como costuma acontecer com outros movimentos filosóficos, a psicanálise também não é diferente, né? Esse movimento logo mostrou divergências internas que o levou a se dividir entre o materialismo especulativo de Meyasu e a ontologia orientada a objetos de Harman. Existem comentaristas que argumentam, inclusive, que esse movimento talvez tenha sido um encontro fortuito entre duas orientações distintas, né? Uma afiliada a Bruno Latour, né? Que é um autor muito comentado por eles, muito criticado, e é uma referência também, né? E outra, a Alain Badiou, né? Que foi orientador de Meyasu e que uma influência importante aí também, né? Daí, em 2011, surgiu uma segunda geração que defendia abertamente o novo realismo, e aí com esse nome, né? E os cabeças dessa segunda geração, né, foram Maurício Ferraris, que é o filósofo italiano, que eu citei há pouco, e Marcos Gabriel, um jovem alemão, né, é, bem jovem mesmo, na época. Bom, apesar das diferenças entre os autores do novo realismo, eles mantêm um inimigo comum, que é o correlacionismo. Tá? O novo realismo é um movimento caracterizado por uma virada ontológica que questiona criticamente o paradigma de toda a filosofia moderna e pós-moderna, e que está se configurando ou pretende, né, como um novo paradigma no pensamento filosófico, através do restabelecimento da prioridade do real, aqui não é o real de Lacan, né? A prioridade da realidade sobre a consciência. Esse giro ontológico se sustenta nessas premissas, tá? A prioridade do real sobre a consciência, da ontologia sobre a epistemologia, tá? E de uma forma especulativa, ou seja, racional e não empírica ou cientificista. O novo realismo ele é definido em oposição à filosofia pós-moderna e o que é designado
por ele, pelo novo realismo, como os dogmas da filosofia pós-moderna, que são eles. O primeiro, que toda a realidade é socialmente construída e, por isso, infinitamente manipulável, né? E o segundo dogma, que a verdade é uma noção inútil. Né? Esses traços característicos da pós-modernidade são fortemente combatidos pelo novo realismo de um modo geral. Né? A despeito das suas diferenças, aí há uma convergência nessa crítica. Tá? Então, a princípio, os novos realistas rejeitavam rejeitam, né? Isso é o que está de cara, no princípio do movimento, a rejeição ao relativismo e ao subjetivismo da pós-modernidade e a afirmação de que o giro linguístico endossou, deu força para as posições pós-modernas. A ideia de que tudo é linguagem foi, de certa forma, o slogan comum de todos os pensadores do giro linguístico. Só para citar alguns, né? Wittgenstein, Austin, Heidegger, Ricoeur, Foucault, Derrida, Habermas, entre outros. Tá? O tudo é linguagem foi uma forma do giro linguístico combater os restos, os resquícios metafísicos, dogmáticos, no empirismo, no naturalismo, no materialismo ou nas filosofias vitalistas. Esse giro linguístico ancorado nas ideias de que não há experiência direta, de que a coisa em si é inapreensível e impensável, de que o ser que pode ser compreendido é a linguagem, né? De que nada é a coisa a menos que eu a nomeie, a realidade material não pode ser definida independentemente dos instrumentos e aparatos técnico-científicos com os quais ela é apreendida. Todas essas ideias dão origem ao construtivismo, né? Que aceita que não há fatos em si mesmos e que nós construímos todos os fatos por meio de nossas múltiplas formas de discurso e dos nossos métodos científicos. Tudo é uma construção humana e nada escapa a essa determinação. Esses excessos, assim designado por eles, né, teriam levado ao relativismo, a esse relativismo global. Bem, só para resumir o confronto, né? Os metafísicos afirmam que existe uma regra universal para pensar o mundo. O construtivismo afirma que a gente não tem como reconhecer essa regra. E o novo realismo, por sua vez, né, ele tenta responder à questão de saber se uma regra desse tipo pode existir. Tá? Bom, vamos ver então com mais detalhes as críticas, que são basicamente três. Tá? O antropocentrismo, o correlacionismo e o cientificismo. Para o novo realismo, a pós-modernidade nada mais é do que a radicalização de todo o paradigma da modernidade, ou seja, não tem um paradigma distinto do paradigma da modernidade, ele é só a extremização, a radicalização desse paradigma moderno, o paradigma pós-moderno, né? A pós-modernidade. E esse paradigma é considerado como a posição teórica configurada pelo kantismo, né? Que se caracteriza pelas seguintes teses ou suposições. Justamente o correlacionismo, antropocentrismo e cientificismo. Exatamente o que o novo realismo vai criticar assim de forma abrangente, de cabo a rabo, né? O correlacionismo é uma das críticas mais contundentes e, assim, unanimidade no novo realismo. Ele envolve a suposição de que a experiência... Isso, mas é só para marcar as três críticas, né? A base delas. Acho que a gente pode sair. O correlacionismo envolve essa suposição de que a experiência, qualquer que seja a forma como ela é concebida, seja ela empírica, fenomenológica, científica, qualquer que seja,
né? A experiência é o referente ou a base para a construção e a justificativa de todas as afirmações da realidade, tá? O correlacionismo se baseia fortemente na ideia da copresença do fenômeno e o sujeito da experiência, tá? Então, essa consciência, né, a relação entre a consciência, a presença dessa consciência, é um sujeito partícipe dessa experiência, né, na copresença com o fenômeno. A consciência e a linguagem, justamente, foram os dois eixos principais do correlacionismo do século XX, que entendia que a única realidade que a gente pode conhecer e pensar é aquela que nos é dada, né? Aquela que se mostra a nós no campo da experiência objetiva ou subjetiva, na medida em que pode ser nomeada, compreendida ou formulada em um discurso ou um texto. Ou seja, a realidade como correlata a nossa linguagem, ao nosso pensamento ou ao nosso conhecimento. Toda a realidade passa por aí. Essa é a ideia do correlacionismo que é criticada pelo novo realismo. Então, por isso mesmo, o correlacionismo é entendido como uma tese sobre o saber e não sobre o ser. Meillassoux o define pela suposição de que o que existe é um correlato do pensamento. Tá? Essa é a suposição do correlacionismo. Tudo que existe, né, é relativo ao pensamento da gente sobre o que existe. Isso quer dizer que a gente tem acesso apenas à correlação entre pensamento e ser e nunca a um desses termos considerados isoladamente. O correlacionismo consiste em desqualificar qualquer pretensão de considerar as esferas da subjetividade e da objetividade independentemente uma da outra. E sustenta que não apenas que a gente nunca apreende um objeto em si mesmo, isolado da sua relação com o sujeito, mas que também nunca a gente apreende a um sujeito que não esteja sempre e já numa relação com o outro, né? Com um objeto. O problema que Meillassoux coloca em relação à sua crítica do correlacionismo é justamente o problema dos enunciados ancestrais, né? O que é isso? Esses enunciados ancestrais, eles se referem a certas formulações da ciência, como, por exemplo, a idade do universo, a idade da Terra, a formação das estrelas ou a formação da Terra, né? Coisas que são coisas que aconteceram antes da vida humana, né? Os enunciados ancestrais, eles postulam uma realidade absoluta que é independente de nós, da nossa existência, né? A questão é, como é que se produz o conhecimento sobre o ancestral? Essa é a questão que se coloca Meillassoux, né? O que está em jogo aqui é o discurso da ciência e, mais especificamente, a sua forma matemática. O enigma que Meillassoux, né, se propõe a enfrentar é sobre a capacidade dos matemáticos de discorrer sobre o que ele chama de grande afuera, grande afora, grande fora, né? Grande fora do nosso pensamento. Que é o que permite, né? Esse é o enigma que ele se propõe a enfrentar, a desvendar, né? O que permite que um discurso matemático descreva um mundo de acontecimentos não correlacionados, tá? Ou seja, um mundo de acontecimentos que não tem nada a ver com nossa experiência com eles, né? Acontecimentos que ocorrem independentemente de nós e da nossa presença. O que permite que o discurso matemático possa discorrer sobre eles? O enunciado ancestral, que ele chama de arquifóssil, nos convida a seguir a trilha que o pensamento tomou para poder sair de si mesmo, né? Para apreender o em si, para conhecer o que é, né? Nós estejamos ou não ali presente, nós sejamos ou não, nós existindo ou não, né?
Meyasu tenta resolver esse problema da ancestralidade por meio de uma absolutização do discurso matemático. O ancestral, para ser pensável, exige que um absoluto seja pensável, né? Um absoluto é algo que exista de forma não relativa, tá? Então, para o ancestral ser pensável, para poder se estabelecer um enunciado ancestral, é preciso que um absoluto seja pensável, ou seja, algo que exista não relativo a nada. E aí ele busca um absoluto que não seja metafísico ou dogmático, né? Não é um ente, não é um ser. Um absoluto que não corresponda justamente a nenhum ente. E ele vai adiante nessa busca, nesse enigma, né? E indica uma via para abordar o problema da ancestralidade, que é o conhecimento especulativo, ou seja, um conhecimento não relativo à nossa relação com o mundo, um conhecimento independente da nossa relação com o mundo. Esse conhecimento especulativo é racional, centrado na compreensão teórica e conceitual de ideias abstratas e se opõe ao conhecimento prático ou empírico, né? E pretende ir além das observações empíricas e da experiência direta. Trata-se do conhecimento de uma realidade absoluta que seja capaz de superar a contradição pragmática, inerente a todo realismo ingênuo. Agora, o que é essa contradição pragmática? A contradição pragmática é um problema, né? Sobretudo para o realismo ingênuo, mas para todo o realismo, que se vê instado a ter que responder a ela, né? Quer dizer o seguinte, vamos pensar aqui comigo. O realista, ele diz que pensa um mundo em si, independente do pensamento. Mas ao dizer isso, ele se contradiz. Ao dizer que pensa um mundo, né? Mesmo que diga que o pensa independente do seu pensamento, ele já está pensando o mundo. Percebe? Está aí a contradição. Dessa maneira, ele se contradiz, uma vez que fala do mundo que é dado ao seu pensamento. Né? Ou seja, pensar um mundo independente do pensamento já é pensar o mundo. Está aí o pensamento. Né? Essa é a contradição pragmática, que o realismo ingênuo desconsidera. Por isso ingênuo. Né? Ou seja, do mundo eu só conheço o que já está sempre relacionado aos vários atos de pensamento que são os meus, né? Essa é a contradição pragmática. E o realismo ingênuo passa por cima dela, né? Para superar essa contradição, Meyasu recorre à descrição matematizada do mundo. Ele pretende fundamentar esse alcance absoluto das descrições matemáticas do real, através das quais é reconstituído no pensamento aquilo que nos precede, tá? E ele afirma que, Meyasu, com a matemática é possível estabelecer os enunciados ancestrais, ou seja, estabelecer o que existe fora do correlacionismo, tá? Através dessa reconstituição que a matemática permite. Ele trata de basear o valor absoluto das reconstituições matemáticas do real na razão e não em um sujeito transcendental, né? Na razão e por meio de hipóteses que são passíveis de revisão. Tá? E por que a matemática seria o caminho para esse conhecimento de uma realidade absoluta, né? Por que ela teria esse alcance absoluto? Para responder a isso, ele se propõe a encontrar as características que diferenciam a linguagem matemática da linguagem natural. Mesmo que seja uma característica mínima, né? Uma característica que estaria presente em toda a escrita formal e nunca presente na linguagem natural. É isso que ele busca. E ele chega ao seguinte: essa característica consiste no uso contínuo do signo desprovido de sentido pela linguagem formal,
pelas matemáticas, pela lógica, né? O uso contínuo desse signo desprovido de sentido. Nesse ponto, acho que a gente precisa dar um passo atrás para considerar as noções de contingência e faticidade, que são fundamentais para a proposição ontológica do novo realismo, sobretudo a proposição ontológica de Meillassoux. O que é contingente? Contingente é o possível absoluto do nosso próprio não ser. Tá? Trocando em miúdos. Tudo que existe é contingente. As leis físicas, as leis lógicas, as correlações, inclusive. Né? Tudo isso poderia não ser. Ou poderia ser outra coisa. Né? Somente a contingência não pode ser contingente. Então, ela é necessária. Tá? A única coisa que não é contingente é a própria contingência. Né? Então, ela é necessária. O resto, tudo o que existe é contingente. A facticidade, ela vai designar justamente a nossa ignorância da contingência. E ela se afirma não a partir da nossa experiência, mas a partir da própria existência. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais claro. Tudo que existe pode não existir, ou pode existir de outra maneira. Essa é a contingência, né? E a gente ignora isso, né? Essa é isso é como ele define a facticidade, né? Então, Meillassoux vai designar por princípio de factualidade o princípio da necessidade da contingência. Dessa forma, ele tenta superar, ao mesmo tempo, todo o pensamento metafísico que supõe justamente a existência de um ser necessário. Ele vai dizer, não tem um ser que seja necessário. A única coisa que é necessária é a contingência de tudo o que existe, tá? Então, ele tenta superar esse pensamento metafísico, né, que supõe a necessidade de um ser, né, assim como superar o relativismo epistemológico, que afirma que a gente não sabe se existe algo fora da gente, ou que afirma que nada existe além da gente, ou do nosso pensamento. Só existe o que eu penso. Tá? Bem, e dessa superação do pensamento metafísico e do relativismo epistemológico, ele tenta fundar uma filosofia objetiva e racional. E essa é uma pretensão de todo o novo realismo, não é exclusiva dele. Né? Portanto, ser contingente significa que tudo que existe pode ser de uma forma ou de outra, né? Ser de outro modo é algo que se dá, que acontece independentemente da gente, né? Das nossas estruturas conceituais ou de qualquer suposição epistêmica. Assim, a gente pode afirmar que há algo além da gente, né? Ou seja, que há algo que exista em si. Né? Essa propriedade real de toda coisa poder se tornar outra, ela é sem razão, ou seja, sem causa. Tá? Que toda coisa possa se tornar outra, que é uma propriedade que é definida pela contingência, né? Como propriedade de toda coisa, não tem causa. Isso não tem causa. Isso se dá sem causa nenhuma, sem razão. Mas Meillassoux encontra aí uma objeção. Bom, que são justamente as leis físicas da natureza. Esse é o problema de Hume, né? Qual é o problema? O problema que Hume levanta, que é amanhã vai ser igual a hoje, né? O futuro vai ser igual ao presente, né? O que quer dizer essa objeção que Meillassoux encontra? Se a gente considerar a contingência como a propriedade real de toda coisa, de tudo que existe, então a gente teria que esperar, né, que as leis da física e que as leis da natureza mudassem o tempo todo, não é isso? Se tudo é contingente, as leis da natureza também, então deveriam estar mudando o tempo inteiro, né? Como é que Meillassoux resolve isso? Porque não é isso que acontece, né?
as leis da natureza parecem estáveis, né? O que muda é a teorização, né? A conceitualização de Newton para Einstein. A questão é como explicar essa estabilidade manifesta das leis físicas se elas são consideradas contingentes. Aí Meyasu ele vai fazer uma longa argumentação sobre o problema, que não é o caso de eu expor aqui, né? Eu vou direto ao ponto em que ele chega, que é o seguinte: ele considera que a tá in razón no texto em espanhol, né? E eu traduzi por desrazão, que quer dizer o quê? A ausência última da razão, tá? Não tem razão, não tem causa, a desrazão, né? O que ele vai dizer? Ele chega a esse ponto, que a desrazão é uma propriedade de tudo o que existe. Não tem razão de existir. Não tem causa, não tem porquê, né? E ele se propõe a transformar a nossa visão da desrazão. Como? Parar de fazer dela, da desrazão, da, 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 da falta de razão e de causa absoluta, parar de fazer dela a forma da nossa compreensão deficiente do mundo, né? Ah, isso não tem causa, não tem razão, não tem explicação, porque eu ainda não sei o que é, tá? Então ele pretende, deixe isso de lado, vamos parar de fazer da desrazão uma causa do nosso conhecimento deficiente, né? E vamos pensá-la de um outro jeito, né? Que é fazer da desrazão a capacidade do pensamento de descobrir a ausência absoluta de razão de todas as coisas. Ele transpõe a desrazão do nosso conhecimento, da nossa capacidade de conhecer, para as coisas mesmas. É como se fosse uma propriedade de tudo que existe. Percebe a diferença? A desrazão não é porque eu não sei ainda a razão de ser das coisas. É porque as coisas não têm razão de ser. É uma propriedade das coisas a desrazão, tá? E para ele, a gente não perde nada ao passar de um universo causal, onde tudo tem causa, para um não causal, né? A gente não perde nada a não ser enigmas. Lacan bem tentou fazer isso em relação ao inconsciente, se vocês se lembram, né? Ao longo do seu ensino. Bom, ao absolutizar a facticidade, ele vai dizer que é uma propriedade de tudo que existe, né? Não se sustenta que seja necessário que um ente determinado exista, né? Mas que é absolutamente necessário que todo ente possa não existir. Percebe? O, o giro que ele faz? Ao invés de dizer, é preciso que um ente exista, como fazia a metafísica, e Deus estava lá para garantir a verdade e a razão de todas as coisas, né? Ele vai dizer, não é preciso que um determinado ente exista, né? Mas é absolutamente necessário que todo ente possa não existir. Ou seja, né? É absolutamente necessária a contingência de tudo que existe, tá? E ele vai um pouco além, Meia-Sul. Ele propõe, isso nos interessa, acho que nos interessa muito, né? Ele propõe o seguinte, ele propõe o absoluto como uma forma extrema de caos, um hipercaos, né? Para o qual nada é ou parece ser impossível, nem mesmo impensável. O caos significa que tudo pode mudar sem razão, né? Assim como pode não mudar, percebe? Né? Também sem razão, e pode não mudar também sem razão. Não mudar e permanecer no estado de uma duração infinita, como são as leis da natureza, né? Olha a saída, que me parece brilhante, né? Que ele encontra para o problema das leis da natureza aparentemente fixas, tá? Que é, tudo pode mudar sem razão e pode também não mudar sem razão.
o que dá essa duração infinita, né? Ou essa aparência de fixação das leis da natureza. Diante do hipercaos, tudo é contingente, inclusive a desordem e o devir, né? A desordem pode não existir, daí a gente teria a ordem, tá? Essa compreensão da facticidade implica, ele vai dizer, uma intuição intelectual do absoluto. A gente só consegue entender a facticidade, que é essa propriedade da contingência de toda coisa, né? De tudo que existe, com essa intuição intelectual do absoluto. Porque, por que intuição? Intuição, ele vai dizer que é porque é assim que se descobre uma contingência, né? E intelectual, porque essa contingência não é nada visível, nada perceptível na coisa. Só o pensamento tem acesso a ela. Assim como o caos, né? Que está na base das aparentes continuidades do fenômeno. Só o pensamento tem acesso a ele. Olha a astúcia do cara, né? O absoluto é uma operação do pensamento, não corresponde a nenhum ente. Não é Deus, né? Não é sei lá o que mais pode estar nesse lugar. Para conceber o ancestral, o que existe, né? Sem a gente, é necessário estabelecer um absoluto que corresponde a uma operação do pensamento. Daí a gente poderia perguntar, né? Bom, se é assim, então a gente não teria aqui de volta a correlação entre pensamento e ser? Não, né? Porque o que é subtraído aqui é a experiência e a subjetividade. Tá? O que é subtraído nessa correlação, que é nessa operação toda que ele faz, o que parece que é subtraído nessa correlação entre pensamento e ser, é a experiência e a subjetividade. A experiência de um sujeito, de um indivíduo que encontra um objeto. Né? A ideia é que o que é matematizável não pode ser reduzido a um correlato de uma experiência, de um pensamento, né? Do pensamento de alguém. Teodoro Ramírez, num artigo que está na bibliografia que encaminhei para vocês, né, que é Câmbio de Paradigma em Filosofia, ele afirma que o esquema correlacionista ele funciona independentemente de como se conceba o polo subjetivo da correlação, né? Seja como o polo subjetivo da correlação, né? Sujeito-pensamento, sujeito-objeto, né? Esse polo subjetivo pode ser considerado como o sujeito transcendental que está lá, ou uma substância espiritual, ou sujeito fenomenológico, ou sujeito existencial, ou sujeito histórico-social, ou como estrutura linguística, lógico-formal, ou semiológico-cultural, ou ainda como subjetividade desejante, vitalista e infrarracional. Em todos os casos, né, adota-se o pressuposto kantiano de que a gente só pode falar da realidade em relação a e a partir de uma instância subjetiva humana. A minha impressão aqui é que se faz uma espécie de tábula rasa dessas concepções do sujeito, né? Já que todas elas parecem ter em comum a equivalência com o eu e com a agência. A gente flagra aqui, acho que uma ignorância do pensamento de Lacan e do sujeito que Lacan propõe. E do que Lacan propõe como sujeito. Né? Que rompe essa equivalência com o eu, com agência, com presença, com experiência. Né? O Federico Ludueña, na apresentação que ele fez no Seminário Central, ele nos lembra que Lacan fala do fenômeno da consciência sem nenhum eu, já no Seminário 1. Né?
E essa mesma direção é confirmada pelo grupo de colegas, né, que está trabalhando com o tema da cibernética e da carta roubada, que apresentaram também em agosto, né? O João estava presente. Para o novo realismo, o correlacionismo se torna um dogma de longo alcance, né? Não é possível pensar além da correlação e da experiência. Em geral, não se pode pensar além do humano, né? É isso que está posto no correlacionismo. Bom, do correlacionismo, né, um derivado dele, a gente tem o construtivismo. Se a gente não pode determinar um fato em si, então todos os fatos são construídos por nós, inclusive os que a gente observa, já que uma mesma coisa pode ser descrita de distintas maneiras, né? Boghossian, Paul Boghossian, que é um forte crítico do construtivismo e do relativismo, né? Ele desce o pau no que ele chama de doutrina da igual validade, que é derivada do construtivismo e que também surgiu no contexto relativista pós-moderno e ganhou uma relevância na era pós-colonial, né? Essa doutrina se baseia na ideia de que existem várias maneiras igualmente válidas de conhecer o mundo. A ciência é só uma delas. Assim, por exemplo, né, o mito criacionista dos Lakota, de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, que afirma que os humanos vieram do interior da Terra depois que espíritos sobrenaturais prepararam esse mundo para a humanidade viver nele, né? Esse mito teria o mesmo valor que a tese arqueológica, científica, né, de que os seres humanos, que afirma que os seres humanos chegaram à América através da Ásia pelo Estreito de Bering há cerca de 10 mil anos. Então, de acordo com a doutrina da igual validade, a ciência seria apenas um sistema de crenças, entre outros. Boghossian e os construtivistas, né? O Boghossian, que os critica, e os construtivistas, como Roti, ele cita Roti muito, né? Que é um dos principais construtivistas citados por ele, eles consideram a construção social como algo deliberado e conveniente, né? Embora Roti ele reconheça que nenhum dos construtivistas, jamais duvidou de que a maioria das coisas no universo existe independentemente da nossa existência, né? Ele vai afirmar que o que eles questionam é o fato de as coisas serem representacionalmente independentes de nós, tá? Aqui eu trago uma observação de Latour, e ele aponta um problema no construtivismo, né, que me parece muito relevante. Ele assinala que o conhecimento objetivo, na medida em que é privado das suas redes, das mediações, das conexões, eu trabalhei isso em outro momento, né? O conhecimento objetivo, como é privado disso, das suas mediações, ele não pode articular o que é construído com a verdade, o construído com o verídico, né? Assim, se chega à conclusão de que tudo o que é construído é falso. Quando essa pergunta é feita, quando alguém pergunta assim, isso é verdade ou é uma construção, né? Geralmente essa pergunta implica, isso existe independentemente de qualquer representação? Daí, todas as construções se equivalem, né? Elas são falsas, porque são construções. Aí eu trago uma citação de Latour. Digo, é nisso que redunda, né? Essa citação está num livro dele, Investigação sobre os modos de existência. Está em português. Abre aspas. Com tal uso do construtivismo, é compreensível que os fundamentalistas tenham ficado loucos de desejo por uma realidade que nada nem ninguém teria construído. Daí a gente entra num outro problema, né, também derivado do correlacionismo, que é o relacionismo. Graham Harman, que eu já citei aqui, que é quem concebe essa ontologia orientada aos objetos, né, ele considera o relacionismo uma variante mais sofisticada do correlacionismo.
né? Para ele dá no mesmo, é só uma variação mais requintada. No relacionismo, os objetos não existem por si só. Eles só existem na medida em que exercem um efeito sobre outros objetos. E aí ele critica Latour por vincular a realidade às relações entre os elementos de uma série, né? E por não conceder a esses elementos uma realidade fora das suas possibilidades interativas, tá? Eles só existem porque estão em conexão numa determinada série, né? O problema é que, para Latour, o mundo é articulado, assim como o conhecimento, né? Para produzir, do ponto de vista de Latour, para produzir objetividade é necessário uma lista de ingredientes, que são esses elementos, né, que estão em interação. Né? Para produzir a objetividade é necessária essa lista de ingredientes, inclusive também um percurso muito frágil, né, e trôpego de provas e evidências. Né? Latour afirma que, afinal, essa pergunta sempre surge. Né? Sim, mas é algo objetivo ou depende da interpretação de um instrumento? Ele vai dizer que isso é impossível responder, porque são as duas coisas. Né? É justamente porque os resultados de um instrumento são interpretados corretamente que se torna possível verificar, comprovar o fato. Né? Daí a objetividade, ou seja, objetividade é produto disso tudo, né? Dessa lista de coisas e dessa prova que se dá dessa maneira, tá? Também submetida à interpretação dos instrumentos. E daí que se verifica o fato, né? Latour observa que esses críticos parecem acreditar nas exigências de uma verdade nua e crua, né? E saem à busca dela. Essa busca pela verdade nua e crua justifica a invocação de uma substância que permaneceria sem transformação alguma. Né? E ele vai dizer que a substância também é produto dessa lista, né? E da conexão desses ingredientes. Vamos passar para a segunda crítica, senão a gente não termina hoje, já são 9 horas. Que é o antropocentrismo. O antropocentrismo é evidente em tudo o que foi descrito até agora sobre o correlacionismo e sobre o construtivismo, né? O caráter antropocêntrico do pensamento moderno está vinculado ao fato de que a modernidade concebe como metafísico e dogmático todo pensamento que se proponha a ir além do princípio da experiência e do esquema correlacionista em geral. Ou seja, tudo que está fora da experiência e do esquema correlacionista, né? Sujeito e objeto, pensamento e ser, né? É metafísico e dogmático, tá? Então, se não é pela via da experiência, é metafísico e dogmático. Daí a terceira crítica, que é o cientificismo. A modernidade estabelece a prioridade da epistemologia sobre a ontologia. A ideia é que a gente só pode conhecer os modos de acesso ao ser e não o ser mesmo. Para o novo realismo, a prioridade da epistemologia redunda num dogma, que é o dogma cientificista. Isto é, né, a suposição de que a ciência é suficiente para dizer para a gente o que é a realidade. Ou melhor, somente a ciência pode dizer para a gente o que é a realidade. Apesar das divergências entre algumas das figuras principais do novo realismo, né, essas figuras compartilham um projeto comum, que é a necessidade de renovar o pensamento filosófico e de superar os problemas que o século XX até a pós-modernidade impuseram à filosofia. Né? É com base nisso que Ramírez, na sua apresentação do novo realismo, traz algumas proposições que podem servir para caracterizar de forma muito geral e sucinta o novo realismo. Né? Eu trago para vocês esse terceiro ponto do esquema da apresentação de hoje, que está no slide seguinte. Karime, por favor, no slide número 3.
que são as proposições, as características e os desafios do novo realismo, tá? O primeiro ponto é a prioridade da ontologia sobre a epistemologia, né? Eu vou falando um a um, acho que nem precisa botar o slide, não. Eu só botei no slide, só resumi todos os pontos, né? Que são essas proposições, as características e os desafios. Nem precisa colocar, cara. Deixa para depois colocar a citação, que fica mais fácil de ler mais para frente, tá? Então, o primeiro ponto é a prioridade da ontologia sobre a epistemologia. Então, se inverte aqui o vetor da pós-modernidade, né? Que ia da epistemologia para a ontologia, né? Na pós-modernidade, a epistemologia tinha uma prioridade sobre a ontologia, né? E o novo realismo propõe uma inversão, que é a prioridade da ontologia sobre a epistemologia. Isso implica numa desmontagem da primazia da epistemologia sobre a ontologia, né? Agora, atenção aqui, porque a primazia da ontologia que o novo realismo quer estabelecer não implica em um retorno ao pensamento metafísico dogmático, né? A ontologia do novo realismo consiste na busca de uma filosofia da existência, nem empirista e nem subjetivista, né? Que afirme a realidade como um a priori que possa ser explicado, esse a priori, essa realidade a priori, que possa ser explicada racionalmente. Sobre a questão da existência, acho que vale destacar o que Marcos Gabriel pensa, né? Ele tem uma ideia muito particular de existência. Para responder à pergunta sobre o que é a existência, ele retoma a Frege, né? Para quem a existência não é uma propriedade dos objetos, mas dos conceitos. E com base nessa ideia de Frege, Gabriel afirma que a existência é uma propriedade do sentido. Ele propõe o conceito de campos de sentido, né? Em que a existência é definida por uma relação, ou seja, pelo surgimento de algo em um campo de sentido, tá? Essa tese implica que não existe uma única forma de existência, mas uma pluralidade indefinida de existências, né? Ou uma pluralidade indefinida de campos de existência. É daí que Gabriel extrai a tese polêmica de que o mundo não existe, né? O que quer dizer isso, né? Que quer dizer que não há a totalidade de tudo o que existe, né? Não há um campo de existência que englobe todos os campos de existência que existem, né? Então, a prioridade da ontologia implica que a existência vem em primeiro e o conhecimento depois. Se não existe algo, simplesmente não há conhecimento, não há nada para conhecer. Daí a chamada falácia epistêmica, que é típica da epistemologia moderna, segundo Gabriel, né? Que corresponde à suposição de que só existe o que a gente pode conhecer, né? Se a gente não pode conhecer, não existe. A falácia epistêmica é, de acordo com Gabriel, a condição de possibilidade do cientificismo. E o novo realismo sustenta que o conhecimento, a ciência, é que depende do pensamento, da filosofia, e não o contrário. Tá? A filosofia depende da ciência. O desafio para a filosofia é justamente expropriar a ciência do monopólio que ela tem tido até hoje para definir o que é a realidade e como ela é apreendida. Vê que a coisa é forte, né? É pretensiosa. Segundo ponto, a ontologia como base para uma filosofia unificada, né? O novo realismo não pretende ser apenas mais uma filosofia, mas tem o projeto de construir uma filosofia unificada, superando a divisão clássica, né, entre a filosofia analítica e a filosofia continental, a partir do seu projeto ontológico. Eu não vou entrar nessa distinção, né? Depois, se vocês não souberem do que se trata, dá uma pesquisada. Mas trago aqui um exemplo famoso dessa relação conflitiva entre a filosofia analítica e a filosofia continental, que foram as declarações de Rudolf Carnap,
que disse que a filosofia heideggeriana só produzia proposições sem sentido e poesia ruim, né? E, em contrapartida, Heidegger disse que a ciência não pensa, né? Que o verdadeiro pensamento está além da lógica e da prática científica. Bom, no fim das contas, para o novo realismo, a filosofia se mostra incapaz de formular um discurso racional sobre a realidade, por duas coisas, né? Seja porque ela assume que a realidade é apenas o objeto das várias ciências específicas, ou seja porque a filosofia assume que a realidade é objeto da ciência, é assunto da ciência, né? Ou seja porque assume que não há realidade em si, mas apenas formas de percebê-la ou representá-la. Terceiro ponto, a filosofia como ciência é uma aspiração, né, do novo realismo, de colocar a filosofia como ciência. A intenção é estabelecer a filosofia como uma ciência, né, essa intenção é uma consequência do ponto anterior, né, e ainda considerada como um desejo, uma aspiração, muito mais do que como um programa efetivo, né? Consiste na busca de recuperar um sentido forte do pensamento filosófico, ou seja, retornar a filosofia, né, ao status de ciência primeira, fundamental, como já foi, né? O que o novo realismo propõe não é rechaçar as ciências, mas proteger as ciências da sua pretensão de querer explicar tudo, né? Com esse questionamento, por que as ciências têm a prerrogativa e a prioridade, né, na definição do que é a realidade? Quarto ponto, que é a radicalização ontológica da pós-modernidade, né? O que o novo realismo faz é justamente isso, né? Uma espécie de radicalização ontológica da pós-modernidade. Como é que ele faz isso, né? Essas características de facticidade, contingência, relatividade, pluralismo, não totalidade e até mesmo irracionalidade, que a pós-modernidade já estão em pauta na pós-modernidade, né? Mas que a pós-modernidade atribui apenas à condição sociocultural e mental do ser humano, né? O novo realismo vai atribuir essas características ao que existe, tá? Aquilo que existe. Aquilo que existe, né, tem essas características. Ou seja, é o ser mesmo, como aquilo que existe, que possui essas características todas, tá? E não a nossa mente, o nosso modo de pensar ou a nossa condição sociocultural. Quinto ponto, a ontologia como ontologia da existência, e não do ser, da existência, né? Isso implica um giro no conceito de ontologia. A condição desse giro é abandonar o paradigma kantiano, que é a raiz do correlacionismo, né? E assumir que o absoluto pode ser pensado e afirmado, né? E colocado como uma condição do nosso conhecimento e do nosso ser e do nosso agir no mundo. O que está em jogo aqui é poder pensar o ser como uma manifestação do que existe, né? Enquanto que existe independentemente de nós e da nossa existência, que pré-existe a nós e que, inclusive, subsistirá para além de nós, né? Vejam-se os fungos. Sexto ponto, que é uma pretensão, né? Um projeto e um desafio, que é um novo racionalismo, né? O novo realismo não se fundamenta em nenhum tipo de experiência, qualquer que seja a experiência, né? Qualquer que seja ela, e pretende substituir o paradigma da experiência por um paradigma racionalista. A tese básica desse paradigma racionalista é a seguinte: que a realidade seja relativa a nós, à nossa experiência, aos nossos marcos perceptuais ou conceituais, né? Ou que o ser seja aquilo que aparece para a gente, não significa que a realidade se esgote nessa relatividade e que o ser não seja capaz de apontar para outro lugar e de se manifestar além de nós, em si mesmo e para si mesmo.
E o sétimo e último ponto é uma nova liberdade. A liberdade, o que também é bem interessante, a ideia da liberdade. A liberdade adquire um caráter ontológico, né? Ela é uma propriedade do que existe em geral. A ideia é a seguinte: se os fatos são inteiramente contingentes, se não há uma realidade básica ou fundamental, elementar, se não há uma forma de existência que determina todas as outras, então a liberdade não é mais estranha ao ser, né? Ser aqui corresponde ao que existe, tá, gente? Né? E ela se apresenta justamente na forma de contingência, de acaso, de indeterminação, de pluralidade, de potencialidade ou de virtualidade. Né? A liberdade se apresenta aqui como possibilidade irrestrita. Tá? É muito interessante, porque não se coloca mais como vinculada à emancipação, que é uma ideia que eu quero trabalhar nas jornadas. Tá? Essa concepção de liberdade. Bom, e agora, finalmente, acho que o ponto que nos interessa, né? Que é de que forma tudo isso, né, pode questionar a psicanálise. Vamos trazer, então, há várias questões que podem ser levantadas a partir dos problemas apontados pelo novo realismo, né? Entre elas, o correlacionismo se aplica à teoria lacaniana? E o relacionismo? Como é que a gente concebe as categorias de contingência, do absoluto, do necessário? A gente tem que levar em conta essas categorias, né? Falar sobre o absoluto em nosso campo, eu acho que é uma espécie de tabu, né? Mas se a gente considerar o absoluto como uma forma extrema de caos, né? Que é a desrazão de tudo que existe, isso abre uma perspectiva para a gente pensá-lo, né? Para a gente pensar essa categoria no nosso campo, no campo da psicanálise? Bom, obviamente que eu não tenho resposta para essas perguntas, eu apenas levanto aqui essas perguntas e me arrisco a também levantar uma ou outra hipótese, né? Em relação ao correlacionismo, se o correlacionismo estabelece que a gente tem acesso apenas à correlação entre pensamento e ser, e nunca a um desses termos tomados isoladamente, é possível sustentar que a psicanálise de Lacan seja correlacionista? Se Lacan propôs precisamente, né, a dissociação entre ser e pensamento, o que se evidencia na subversão que ele faz do código cartesiano, né, e em sua concepção de inconsciente também, né? Além disso, se a gente lembrar que a experiência é o referente ou a base da correlação e do construtivismo, e se considerarmos que Lacan não toma a experiência como referente, então a gente pode afirmar que a teoria de Lacan não é correlacionista, mas relacionista. Podemos pensar sobre isso, né? Discutir isso depois, é uma ideia. Né? Eu trago um exemplo para mostrar a sutileza da posição de Lacan. Isso está na aula de 4 de julho de 56, tá? Eu não tenho esse PowerPoint dessa citação, vocês vão ter que me acompanhar aqui na leitura. Se precisar, eu leio de novo, tá? Abre aspas. O arco-íris começa exatamente em uma determinada altura de inclinação do Sol, em uma determinada densidade das gotas envolvidas, em algo que é relação, índice e razão, em algo que, como tal, em uma realidade, enquanto realidade plena e absolutamente inacessível, não há razão para buscar nem essa inclinação favorável do Sol, nem qualquer dos índices que determinam o fenômeno do arco-íris, enquanto o fenômeno não for denominado como tal. Vocês querem que eu leia de novo? Ou não precisa? Quer? O arco-íris começa exatamente em uma determinada altura de inclinação do Sol, em uma determinada densidade das gotas envolvidas, em algo que é relação,
índice e razão, em algo que, como tal, em uma realidade enquanto realidade plena e absolutamente inacessível, não há razão para buscar nem essa inclinação favorável do Sol, nem qualquer dos índices que determinam o fenômeno do arco-íris, enquanto o fenômeno não for denominado como tal. Nessa passagem, né, a gente vê que Lacan não nega a realidade do fenômeno do arco-íris, mas ele levanta a questão: o que a gente faz com ela, né, se a gente não a denomina? Como é que a gente vai buscar a inclinação favorável né, do Sol ou a densidade das gotículas de chuva, né? Em nome do quê que a gente buscaria isso, se esse fenômeno não está denominado? Com Marcos Gabriel, a gente viu que os campos de sentido são lugares onde algo se manifesta. Ele chama de unidades ontológicas básicas, né? E a existência é a circunstância de que algo se manifeste num determinado campo de sentido. Isso é a existência para ele, né? Me parece que Marcos Gabriel substitui a correlação entre ser e pensamento, do correlacionismo, né, pela relação entre existência e sentido, né? Uma vez que existência e sentido se definem um em relação ao outro, né? E se a gente toma exclusivamente o conceito de campo de sentido, acontece a mesma coisa, né? Uma vez que um campo é definido pelo sentido que ele assume, tá? Ou, se vocês preferirem, o sentido estabelece o campo. Eu acho que a gente pode concluir que Gabriel preserva o relacionismo em sua teoria, embora critique o correlacionismo. Tá? Aqui eu vou retomar o que eu apresentei da crítica de Boghossian ao construtivismo e à doutrina da igual validade, porque eu acho que Marcos Gabriel aponta para uma saída com a sua concepção de campos de sentido, em que os modos de existência de um objeto dependem do campo do campo de sentido em que esse objeto apareça, né? Por exemplo, um exemplo, tá? Se a gente estabelece como um campo de sentido, um exemplo de campo de sentido, o ethos dos Lakotas, né? A sua mitologia, a mitologia dos Lakotas, provavelmente vai aparecer nesse campo de sentido, né? A gente deve presumir, então, que o seu ethos tem muito mais chance de estar articulado à sua mitologia do que a tese, a tese arqueológica da chegada dos humanos à América pela Ásia, né? O mito de origem dos Lakotas existe no campo de sentido definido pelo ethos dos Lakotas e assume ali um valor maior do que a tese arqueológica, que, por sinal, é desconsiderada por eles, né? Que nem sequer faz parte desse campo de sentido. Percebe? Então, para pensar em como se arma, se organiza o ethos dos Lakotas, a gente tem que levar em consideração sua mitologia e, em nada, em consideração a tese arqueológica, né, de onde surgiram os humanos, né? E como é que eles apareceram na América. É claro, né, que essa leitura que eu estou fazendo é uma leitura relativista, né? Mas há alguma maneira de considerar um campo de sentido que não seja relativo a algo, né? Porque campo de sentido, por definição, né, é relativo. Um campo é relativo a um sentido e o sentido estabelece o campo, tá? A gente tem um bucle aí. É... Esse raciocínio que eu acabei de fazer, né, certamente sofreria a crítica de Boghossian do relativismo da competência conceitual, né, que afirma o seguinte: que tudo o que a gente pode falar de forma inteligível é o que é verdadeiro de acordo com essa forma de falar. Então, segundo tal concepção, isso é verdadeiro. Foi isso que eu acabei de fazer, né?
Essa seria, a grosso modo, segundo tal concepção, isso é verdadeiro, essa seria a formulação do relativismo da competência conceitual, tá? Criticado por Boghossian. Bom, sobre a concepção da construção social ser considerada como algo deliberado e conveniente, né? É evidente que Boghossian ignora a noção de inconsciente, ou mesmo a ideia de instituição de Benveniste. Isso, eu acho que muitas vezes relega a sua crítica, me dá essa impressão, né? A uma certa ingenuidade. Eu vou trazer duas citações dele como exemplo, tá? Como exemplo. A primeira está no PowerPoint, no slide número 4. Se você puder colocar, Karine, para todo mundo seguir na leitura. S. Eita, eu não consigo ler porque peraí, os quadradinhos estão... Não. Como é que eu saio da tela cheia? Estou com a tela cheia e não consigo ler. Alguém consegue? Quer que eu leia, Flávia? Quero. As duas citações, tá? Finalmente, uma alegação típica de construção social implicaria não somente a alegação de que um fato particular foi construído por um grupo social, foi construído de um modo que reflete suas necessidades e interesses contingentes, de forma que, se o grupo não tivesse tido tais necessidades e interesses, ele bem poderia não ter construído esse fato. E a próxima? A seguinte. É. Se os fatos do tipo relevante forem realmente construções sociais, então eles não precisariam ter prevalecido se não tivéssemos desejado que prevalecessem. Pronto, obrigada, Karine. Pode tirar. Tá claro? Tá claro a concepção da construção como uma coisa contingente e deliberada? Né? De acordo com esse raciocínio, né, para Boghossian, os Lakotas empregam um sistema diferente sobre a ideia de como os seres humanos surgiram na América, porque é mais conveniente aos seus propósitos. Percebe? Né? Ele coloca a razão pragmática no lugar do que poderia ser pensado com o conceito de Lacan do inconsciente como discurso do outro, por exemplo. Não é? Que é deliberado, não é porque eu quero. É porque isso pensa assim, né? Ou o conceito de que isso pensa sem razão e sem causa, tá? Nesse ponto, eu trago aqui, eu queria citar o trabalho que o Leandro Gomes apresentou sobre a visão, também no Seminário Central, esse ano, porque ele contrasta com a ideia da deliberação conveniente do construtivismo. Leandro postula que a visão de olhar, de ver, né, é interpretação. E não se trata de uma interpretação do indivíduo. Não é que eu veja como eu vejo porque me convém, né? Porque me serve, porque eu quero, porque assim eu desejo. Né? A pergunta quem percebe, quem vê, teria como resposta moderna e pós-moderna o eu, né? O eu, sujeito agente. Com a teoria de Lacan, a gente pode responder de um outro jeito. Quem percebe, quem vê, isso. Percebe-se, vê-se, isso percebe, isso vê, né? Colocado desse modo, se desfaz a dualidade, né? Essa dualidade tão cara ao correlacionismo entre sujeito, que seria melhor especificar sujeito, agente e objeto, tá? A máquina simbólica de Lacan escapa ao correlacionismo. O que acontece é que ela é ignorada ou fica subsumida ao subjetivismo, o que é o problema, né? E um problema também, acho que engendrado por uma certa leitura de Lacan. Essa máquina simbólica cria realidades, sintomas, modos de existência, modos de subjetivação, né? Instituições, né?
e cria realidades independentes do nosso pensamento consciente sobre ela. Não é correlacionista a concepção da máquina, da linguagem como máquina, tá? E daí surge outra pergunta. Qual ontologia para essa realidade, né, criada pela ordem simbólica? Eu vou voltar a essa questão daqui a pouquinho, né? Primeiro eu quero passar por um outro ponto que se refere ao esvaziamento teórico trabalhado por Alfredo também no Seminário Central. Bom, eu estou fazendo várias referências aqui ao Seminário Central, supondo que vocês acompanham, né, o debate que está em curso ali, tá acessível a todos os sócios, né? Eu penso que, em relação a essa ideia trabalhada por Alfredo, né, do esvaziamento teórico, que seria muito proveitoso aqui seguir o percurso de Meillassoux sobre esse tema, né? Eu proponho aqui uma articulação. Eu acho que é possível articular o signo desprovido de sentido das linguagens formais a uma coisa que Lacan propõe, que é a operação de limpeza de conceitos, né? A operação da limpeza conceitual proposta por Lacan. E Lacan propõe isso a partir do conceito de isso, né? Do conceito do isso. Ele vai dizer o caldeirão do S, né? Lá no Seminário 14, isso está na aula de 26 de abril de 67, tá? Ele propõe essa limpeza em relação ao conceito do isso, tá? Mas eu acho que essa operação de limpeza pode se aplicar aos conceitos de um modo geral. Até porque essa ideia está corroborada lá no Seminário 11. Essa operação de limpeza que Lacan se refere, eu chamei de reforma conceitual quando eu trabalhei esse tema numa outra ocasião. O que eu gostaria de destacar é que Lacan propõe, lá no Seminário 11, na aula de 22 de janeiro de 64, o que poderia ser considerado, né, na minha leitura, um método para essa reforma, né, que é estabelecer os conceitos da psicanálise em uma aproximação ao cálculo infinitesimal, né, o que implicaria um esvaziamento do conteúdo significativo das proposições conceituais. Tá? Eu estou só lançando aqui como ideia, porque eu trabalhei esse tema noutra ocasião e está publicado, inclusive, na revista da apertura antiga. Nesse ponto, acho que é importante considerar dois planos, esse, né, do esvaziamento conceitual, né? Dois planos, o teórico epistemológico, né, no qual o esvaziamento dos conceitos garante a contingência do significante, né, que é justamente o que permite, no segundo plano, o clínico, que esses elementos sejam preenchidos e assumam um significado particular a partir da retórica e da lógica do texto clínico. Caso contrário, a gente cairia numa metafísica, né? Ou numa hermenêutica. A partir daí, né, desse movimento em dois planos, né, há algo que é o caso clínico, para cada caso particular. Aí depois, num segundo tempo, há um retorno, né? Um retorno, uma retroação da clínica sobre a teoria, e o conceito aí é preenchido com um significado para tal caso específico, tá? Por exemplo, o que é pulsão? Pulsão é S barrado, isso é um esvaziamento. Esse matema esvazia de conteúdo o conceito de pulsão, né? S barrado, punção, né, da demanda. O que opera como S barrado? Só aparece na particularidade dos casos, através da retórica e da lógica do texto clínico. O que opera como demanda? Só aparece na particularidade dos casos, através da retórica e da lógica do texto clínico. Depois disso, a gente volta para a teoria, né? Aí o conceito é preenchido com um significado particular. Aqui, o que opera como demanda é isso. Neste caso, o que opera como demanda é isso. Aí ganha um conteúdo, ganha um significado, né? Mas na particularidade do caso. Bom, aí depois há um retorno, né? Uma retroação da clínica sobre a teoria e o conceito é preenchido com esse significado para tal caso específico. Então, o que eu estou querendo destacar aqui é esse movimento
importante de ida e volta, né? A gente parte da teoria para acessar a clínica, mas a gente não para aí, não para por aí. Há um retorno da clínica para a teoria que permite até mesmo que a teoria avance, né? E assim por diante nesse constante vai e vem. Então, retomando, a formalização teórica de Lacan busca essa limpeza conceitual, né, com o objetivo de obter uma base vazia de sentido com a qual operar. Né? O conceito de significante na clínica vai na mesma direção, é um esvaziamento do conteúdo que dá lugar à sua contingência, a contingência do significante. Né? O que é postulado como necessário, o Édipo, por exemplo, que é postulado como necessário, né? Elimina a condição de contingência do significante. Né? Esse esvaziamento teórico conceitual tem pelo menos duas consequências relevantes, uma clínica e outra epistemológica. Particulariza a nossa clínica, né? A clínica lacaniana é particularizada por isso, e, ao que me parece, também pode evitar que a teoria psicanalítica se torne anacrônica, porque esvazia de sentido, de significado. Ele vai assumindo, né, significados a partir da particularidade dos casos. Bom, para Meiaçu é a ciência matematizada que tem a capacidade de revelar um mundo separado do homem, né? O que foi possível graças à Revolução Galileana e Copernicana. O fundamental da Revolução Copernicana, para ele, foi a descentralização do pensamento em relação ao mundo no processo de conhecimento. Tá? Aí, Karime, você pode colocar o próximo, que é uma citação de Meiaçu, complexa, que é bom a gente seguir lendo. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não tiro, eu não, a imagem de vocês fica em cima da citação, eu não consigo ver. E eu não sei tirar. Você pode ler, Karime, por favor? Você está muda. A matematização. Tá. A matematização do mundo trazia em si mesma, desde a origem, a possibilidade de derivar o conhecimento de um mundo convertido em indiferente que mesmo. Tá cortando. Karime, tá cortando. Tá cortando para vocês também? É porque estava passando um avião aqui. Acho que Então agora foi. vai voltar. Então Quando vamos passa o lá. avião, ele. A matematização do mundo trazia em si mesma, desde a origem, a possibilidade de derivar o conhecimento de um mundo convertido em mais indiferente do que nunca à existência humana, e, portanto, ao conhecimento mesmo que o homem poderia ter dele. A revolução galileu-copernicana não tem outro sentido, senão a revelação paradoxal da capacidade do pensamento de pensar o que pode existir, haja ou não haja pensamento. Uhum. Obrigada. Bom, terminaram os slides. Pronto. E vamos para a conclusão, né, gente? A tese fundamental aí é a seguinte: o que é matematizável não pode ser reduzido a um correlato do pensamento, né? Agora, lembra que esse pensamento está vinculado à experiência, tá? A presença do sujeito. O que acontece é que essa descentralização galileu-copernicana da ciência moderna encontra como resposta na filosofia uma contra-revolução ptolemaica. Ptolomaica, né? Ptolemaica, né? Ptolomaica seria. Enquanto que, com a ciência moderna, o pensamento descobria a capacidade de desvelar um conhecimento de um mundo indiferente a qualquer relação com esse mundo, né? A filosofia, pelo contrário, estabeleceu como condição de pensabilidade da ciência a destituição de todo conhecimento desse mesmo mundo que não fosse correlacional, tá? Presta atenção aqui na direção oposta. De um lado, tá? Do lado da ciência moderna, a gente tem a descentralização copernicana, né? E do outro lado da filosofia, como resposta, né? A centralização ptolomaica do pensamento.
né? Que é centrada num sujeito agente. Percebe? O correlacionismo precisa desse sujeito agente que veja e descreva o mundo, né? E a ciência moderna, com a matematização, com a lógica, descentraliza, né, o pensamento. Então, a era filosófica do correlato responde à era científica da descentralização. Eu acho que a gente pode considerar que algo correlato acontece na psicanálise. Aconteceu na psicanálise, com a Revolução de Lacan, que acompanha o descentramento do pensamento da Revolução Copernicana. Né? A Revolução de Lacan suscita como resposta uma contra-revolução ptolomaica, que seria uma contra-revolução subjetivista ou da subjetividade. Lacan segue a Revolução Copernicana com seu sujeito proveniente do significante, com uma ordem simbólica que funciona sem razão, com a concepção da linguagem como máquina, com a busca pela formalização, a matematização da teoria psicanalítica, o esvaziamento do conteúdo dos conceitos, né? E na contramão dessa revolução, a gente tem o quê? O que eu estou chamando de subjetivismo? O sujeito edípico, como necessário, correlacional, que explica tudo, né? Sujeito do determinismo causal, né? Porque papai, porque mamãe, papá, papá. O debate que o novo realismo nos apresenta traz à tona a questão da ontologia. Que ontologia corresponde ao campo da psicanálise? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Nicolás Garreira, esse colega de Apolla, nesse texto que eu indiquei, ele trabalha essa questão, no texto que eu mencionei, né? O repúdio expresso por Lacan, com a sua vergontologia, me parece mais um repúdio à metafísica aristotélica da substância, né? Um rechaço a respeito da resposta metafísica a uma questão ontológica, né? Ou seja, a pergunta ontológica sobre o que existe é respondida pela metafísica com o ente, né? E me parece que a vergontologia de Lacan, né, o rechaço que ela expressa, está direcionado a isso aqui, né? E daí ambas, né, como a pergunta ontológica pela existência é respondida pela metafísica com o ente, né? Aí ambas se fundem, né, se tornam uma só. E me parece que esse trabalho de distinção é fundamental, né? Bom, vou deixar por aqui.